sua família, segundo o coração de Deus. Diretamente dos estúdios Sou do Senhor, com um patrocínio especial dos Anjos do Bem. Aqueles que semeiam nesta missão. Começa agora o programa Família Fortificada. Ô glórias, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos iniciando aqui mais uma programação abençoada, Família Fortificada, um programa que fortalece lares, restaura princípios e constrói família segundo o coração de Deus. Eu sou o pastor Alex Magalhães, eu quero dar a paz do Senhor para este povo lindo de Deus, povo abençoado. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento especial. Obrigado pela sintonia, pela audiência de cada um dos irmãos. Quero dar a paz aí para os irmãos que estão ligadinhos nas rádios FMs. Quero falar aqui algumas frequências, né? Que nós estamos. A Rede Salvação não para de crescer. Estamos em Ribeirão Preto, na 95,5. Araraquara, 102,9. Presidente Prudente, 91,7. Ourinhos, 92,5. São José dos Campos, 80,9. E Tupã, 92,7. Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos, em nome do Senhor, e também da paz do Senhor para a nossa família, né, que não para de crescer, os irmãos aí ligadinhos aí no nosso app, Rede Salvação em qualquer lugar do Brasil e do mundo, Rede Salvação aí, né, atravessando fronteiras aí, o povão ligadinho do outro lado do mundo, né, que você possa neste momento abrir o teu coração, porque eu tenho certeza que Jesus, ele vai falar grandemente aos nossos corações, em nome de Jesus. E eu não estou aqui sozinho, não, eu estou aqui com ela, né, a minha querida esposa, o amor da minha vida, a nossa irmã Solange Magalhães. A paz, meu amor. A paz do Senhor, meu amor, que Deus te abençoe. A paz do Senhor a você, família Rede Salvação, família que tem crescido a cada dia. Olha, que Deus abençoe grandemente. Você que já é de casa, né, que já tá sempre ligadinho, sempre sabe que nós estamos aqui, né, sempre trazendo uma mensagem abençoada, um bate-papo abençoado sobre a família, nessa programação da Família Fortificada. E eu quero desejar as boas-vindas, porque nós estamos em muitas emissoras de rádio, para a glória de nosso Senhor Jesus. Nós estamos aí, através do aplicativo, alcançando outros países. Hoje estamos aí com a nossa irmã de Nova Zelândia. Nova Zelândia, olha só. Suelen nos ouvindo. Lá Um na beijo, Oceania, viu? que bênção, Deus abençoe. Que Deus abençoe. Então, para você que é a primeira vez que está ouvindo essa programação da Família Fortificada, olha, que Deus abençoe, seja bem-vindo. Olha, sinta-se em casa e assim, essa programação, como todas as programações aqui, né, meu amor? Ela não é feita somente por nós, ela é feita por você também. Com certeza. Vamos compartilhar e mandar sua mensagem. Fala de onde você está nos ouvindo, né? Os nossos irmãos caminhoneiros também sempre compartilhando aí conosco. Onde você está nos ouvindo, né? Tá no trabalho, tá na boleia do caminhão, tá em casa, né? Tá no ônibus, Tá no foninho do ônibus, ouvido, às vezes. Tá ali compartilhando, né? No Uber. Onde você estiver, manda mensagem aqui. Fala seu nome, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Aonde você estiver, compartilhe conosco aqui. Vai ser um prazer enorme receber a sua mensagem em nome de Jesus. E também dar a paz aí para os nossos irmãos que estão no YouTube também. Verdade. Com muito amor e com muito carinho nos assistindo aí. Que Deus abençoe e ajude também a gente a compartilhar mais e mais. Mande para cá a sua mensagem, né? Entre no chat aí. Vem participar conosco, vem fazer parte aqui da programação. Vamos conversar, bater um papo, que nem a irmã Solange falou, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente hoje. Hoje nós vamos já abordar um tema abençoado aí, que hoje nós vemos muitas famílias, né, enfrentando dificuldades, né, com seus filhos, né, famílias que estão ali, né, buscando a Deus, nos caminhos do Senhor, mas chega uma certa idade, né, as crianças vão crescendo e ali os pais enfrentam essa dificuldade, né, os filhos já não querem caminhar com Cristo, já não querem ir para a igreja. Ah, pastor, meu filho está rebelde, não quer saber de Jesus, não quer mais sair. O que eu faço, pastor? E agora? E agora, né? Perdi meu filho para Jesus? Será que a minha correção, né, está aproximando ou afastando o meu filho de Deus?
É isso que nós vamos falar hoje aqui. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente aos nossos corações e vai derramar muita sabedoria para nós lidarmos aí com toda essa situação em nome de Jesus. Amém. E mantermos os nossos filhos ali, né, nos caminhos do Senhor, servindo a Deus com amor e com alegria em nome de Jesus. Sim, aproveitando, ó, como a gente vai falar, né? A sua correção tá aproximando ou afastando, né? Os seus filhos de Deus. Se você estiver vivendo uma situação ou já viu uma situação, quiser compartilhar um pouco dessa história aqui conosco, né? Participando da programação. É isso mesmo. Vai mandando aqui. Às vezes você fala, pastor, eu tô passando por isso. Olha, tenho um filho aqui de tantos anos, eu não sei o que eu faço, que eu criei nos caminhos do Senhor, mas agora se afastou, não quer mais saber de Jesus. Manda mensagem aqui pra nós, participa da programação durante esse bate-papo no 0800 490 1003. 0800 490 1003. É o isso aí. WhatsApp para você É isso participar aí, da família. programação. Participe conosco aí, em nome de Jesus. Olha só, a gente já vai para uma vietinha ali e nós já voltamos aqui para falar mais de Deus para vocês em nome do Senhor. A sua família é um projeto de Deus. Família Fortificada. Amém, glória a Deus. Vamos abrir os nossos corações neste momento mais do que especial. Olha só, tenho certeza que Deus vai continuar falando, né? Já falou grandemente, usando o nosso pastor Alessandro Gregorucci, sempre sendo usado poderosamente por Deus. E agora também nesse bate-papo aqui, descontraído, né? Falando sobre a família, onde Deus sempre tem derramado sobre nós, né? Sabedoria, nos direcionando, Sim. ensinando, abordando aqui sempre temas, né, que tem fortalecido e tem ajudado aí as famílias aí, né? E os nossos irmãos têm até entrado em contato, falar, pastor, olha, Sim. essa programação tem me ajudado muito, né? Tem me dado o norte, a direção, né? O caminho das pedras aí para mim ter uma família fortificada na presença de Deus. E hoje não vai ser diferente. Com certeza Deus vai falar grandemente aos nossos corações. E hoje nós vemos, né, uma grande parte das famílias passando por esse processo, Sim. entendeu? A família está ali, né, o casal está ali na igreja servindo a Deus, ali tem os filhos pequenos, começa a levar para a igreja, vai lá para a escolinha dominical, toda aquela coisa. As crianças vão crescendo ali dentro da igreja, né? Só que chega uma determinada idade ali, 10, 11 anos, né? Vai entrando na adolescência. Geralmente é nessa idade que acontece isso, né? Sim. Aí os filhos já começam ali a apresentar uma resistência, já não quer ir para a igreja, já não quer acompanhar o pai, não quer acompanhar a mãe, né? Começa a se afastar de Deus. Sim, sim. Já começa a procurar outras coisas que fala pra fazer. Fala, eu não posso ir, mãe, porque eu tenho algo pra fazer. Tipo Começa a assim, dar desculpa, né? exatamente. E as coisas do mundo começam a chamar a atenção deles. Sim, sim. Entendeu? O mundo ali, né? A sedução do mundo começa a chamar a atenção ali Nessa das nossas fase. crianças ali, os nossos adolescentes, né? Começa a chamar a atenção deles. E esse é um ponto, entendeu? Por que as coisas do mundo estão chamando a atenção? Se criou... Para e pensa, né? Nós estamos falando de filhos que foram criados dentro da igreja. Exatamente. Tipo, eles foram criados dentro da igreja, eles ouviram Deus desde pequenininho, conhecem a Bíblia, conhecem as histórias bíblicas, tá lá, conhece quem Sabe é Deus. que Jesus é bom. Sabe que Jesus é bom, Que que Jesus ele é morreu por maravilhoso, nós. que ele morreu por nós. Sabe que existe o céu, que existe o Exatamente. inferno, sabe tudo isso. Só que chega um momento que meio que coloca na balança as coisas do mundo e as coisas de Deus e eles acabam escolhendo as coisas do mundo, porque brilha mais, né? O que é apresentado para eles. Mas por que, né, meu amor? Exatamente. Que acontece isso? E às vezes a gente fica ali pensando, questionando, né? Falando, poxa, peraí, eu criei meus filhos desde criança na igreja, né? Eu sempre levei, ensinei, né? O que aconteceu, né? Será que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Né? O que está acontecendo? A gente não entende, a gente fica questionando, entendeu? Sim. E é isso que Deus vai falar para nós hoje. Porque alguma coisa aconteceu, irmãos. Alguma coisa aconteceu. Porque a partir do momento que uma pessoa ela conhece verdadeiramente Jesus, dificilmente ela vai largar desse Jesus. Dificilmente ela vai querer se afastar desse Jesus. Porque Jesus ele é a melhor coisa que existe na vida. Sim. É a melhor coisa do mundo. Jesus é paz, Jesus é alegria, né? Jesus é
alegria no coração de viver. Quando alguém né? se depara com o amor, né, que Jesus amor tem por verdadeiro. quando você entende esse amor que Deus tem pela humanidade, pelos filhos dele e pelo amor que Jesus morreu naquela cruz, quando você se depara com isso, dificilmente você vai querer largar desse amor. Você foi alcançado por um amor avassalador. Exatamente. E se a pessoa, né, chega a um ponto da vida dela ali que ela quer se afastar, né, ela não, tipo assim, não é mais atrativo para ela, alguma coisa aconteceu. Sim. É nesses pontos que nós vamos entrar, porque às vezes os pais, né, na cabeça deles, na visão deles, eles acreditam que estão fazendo certo. Eles acreditam que estão agindo da maneira certa. Eles acreditam, né, que eles estão fazendo realmente aquilo que é o melhor para o filho deles ali. Nós, como pais, né, entendeu? nós temos essa visão, né, de que nós Exatamente. estamos fazendo E aquilo ali que é acaba correto. tendo um excesso, entendeu? Um excesso ali de regras, um excesso ali de Imposição. De imposição, obrigatoriedade, entendeu? Porque ninguém deve servir a Deus por obrigação, entendeu? Nós temos um ponto predominante que nós temos que entender, é que nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E ensinar os nossos filhos, né, a ter prazer, né, nas coisas de Deus. Sim. Ter prazer de ir para a igreja, prazer de louvar, prazer de adorar, né, prazer em estar ali envolvido, né, com as coisas de Deus, fazendo a obra. Os nossos filhos têm que ter esse prazer, eles têm que ter o amor, entendeu? Então esse é o ponto predominante. E muitos pais, eles erram, porque eles querem, né, obrigar os filhos, né, colocam ali, não sabem lidar com a situação. Entendeu? Eles colocam de uma maneira ali que os filhos têm que servir a Deus. Não, você tem que ir para a igreja. Você tem que obedecer a palavra. Não, porque você não pode. Aí começa a colocar um medo, né? Não, porque você... Às vezes o filho conta uma mentira. Não, por que você está mentindo? Você não pode mentir porque senão você vai para o inferno. Não, você falou... Às vezes a criança solta um palavrão. Não, por que você está falando palavrão? Né? Falar palavrão, quem fala palavrão vai para o inferno. Aí quer dizer, você vai ensinando o seu filho, né, a ir para a igreja, né, com medo de ir para o inferno. Não, eu vou para a igreja. É verdade. Né? Eu vou servir a Deus, porque senão eu vou para o inferno. Não, é totalmente errado. A gente não tem que ensinar dessa forma as nossas crianças. Nós temos que ensinar, né, os nossos filhos a ir para a igreja, né, a eles... Conhecer Jesus pelo amor. Pelo que amor, ele tem, né? Falar, olha, Jesus é bom. É. Que nem nós falando no começo, Jesus, ele morreu por nós, né? Jesus, ele nos amou de uma tal maneira, né? Que ele mesmo se deu ali na cruz por nós, entendeu? Mostrar para eles, entendeu? O amor de Cristo. Só que essa é a questão, esse é um ponto. O mostrar para eles. Porque falar é uma coisa, irmão, sabe? Às vezes a gente fala, não, olha, faz isso, olha, faz aquilo, olha, você tem que ir para a igreja, olha, né, você tem que parar de mentir, você tem que falar... Mentir. Não pode mentir. Tá, só que daí, falar... A palavra, ela não tem tanto poder quanto a ação, entendeu? Não. A ação fala mais, né? Exatamente, porque às vezes os nossos filhos, as nossas crianças estão olhando para nós. Sim. A gente está falando para eles não mentir, mas nós estamos mentindo. E isso acontece, assim, às vezes de uma forma constante, né? Meu filho, olha, quem mente, o que nós pais, né, temos hábitos de falar para os nossos filhos. Meu filho, quem mente é do diabo. Não pode mentir, viu? E aí, daqui a pouco, bate alguém, a mãe, bate alguém lá no portão, a mãe fala que eu não tô. Mas a mãe tá. É um vendedor de panela, né? Fala que a mãe não tá, fala que sua mãe saiu. Aí a criança vai lá e fala, né? Ah, minha mãe não tá. Aí numa outra vez que você for corrigir seu filho, né? Fala assim, meu filho não pode mentir. Deus não se agrada disso, você vai... Olha, você não é filho de Deus se você fazer isso. Porque os filhos de Deus não faz isso. Quem mente é filho do diabo. Ele fala, poxa, olha, minha mãe, eu acho que você tá... Não tô entendendo, viu? Entendeu, irmãos? Então, as nossas atitudes, ela tem mais poder do que a nossa fala, né? Sim. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Então, nos dois pontos, tanto a gente ensinando os nossos filhos a não mentir, como que nós vamos ensinar os nossos filhos a não mentir? Nós não mentindo. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a não falar palavrão? Nós não falando palavrão, né? Não fofocando. Às vezes o pai e a mãe vai para a igreja, né? Tá lá cultuando, aí volta para casa ali no caminho, ou às vezes lá em casa, começa a falar do irmão, começa a falar do pastor, começa a falar, né, aquela fofocaiada. Aí depois, às vezes o filho tá ali numa situação, né, vem falar do amiguinho, aí o pai vai querer corrigir o filho. Não, filho, não pode fazer isso. A fofoca não é de Deus, fofoqueiro não vai entrar no céu, né? Quem fofoca vai para o inferno.
Aí o filho olha assim e fala, mas... Tem alguma Você coisa entendeu? errada. 90% das atitudes dos nossos filhos, eles aprendem com nós. Aprende conosco. Eles aprendem conosco. Essa é a Verdade. pura realidade, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, poxa, eu olhava pro meu pai. Meu pai, ele era o cara. Meu pai, ele era o meu herói. Tudo que o meu pai fazia, eu queria fazer. Tanto é que meu pai, né, ele tinha o vício do cigarro. Eu lembro, eu tinha ali 7, 8 anos, né, já estava ali caminhando ali para a pré-adolescência ali. E eu via meu pai fumar, eu achava aquilo o máximo. Meu pai é o cara, eu achava lindo aquilo. A primeira oportunidade que eu tive... Você queria ser igual ao seu pai. Meu pai jogou uma bituca de cigarro, né? Eu lembro até hoje essa situação. Meu pai estava fumando lá e eu ali do outro lado do muro, né? Quietinho, agachadinho ali. E ele pegou, né? Terminou ali aquela bituca de cigarro, ele jogou por cima do muro e caiu ali perto de mim. Aí eu fui lá, peguei a bituca de cigarro e comecei a fumar. E meu pai do outro lado do muro só vendo a fumacinha subindo. O que está acontecendo aí? Aí ele vai lá, a criança lá de 7 anos fumando. Aí ele foi, né, me deu um tapa ali, me bateu. Te corrigiu. Né, me corrigiu e falou assim, não pode fumar, por que você está fumando? Isso é errado. Eu falei, mas poxa, por que é errado? Meu pai, ele está falando que é errado, mas ele faz, ele fuma, né? Entendeu? A criança não entende. A criança ela olha mais para as nossas atitudes do que para a nossa, né, correção ali falando, entendeu? É o nosso testemunho, as nossas atitudes, o nosso proceder vai ter muito mais eficácia com os nossos filhos do que o próprio ato ali de você corrigir, entendeu? Você quer ver um outro ponto? Né? Quando a gente vai, né, chamar as crianças para ir para a igreja, você quer incentivar o seu filho a ir para a igreja, a ler a Bíblia. Ai, meu filho não lê a Bíblia, mas você lê? É verdade. Seu filho vê, você, né? Ele tem. Você Não, tem o hábito de ler a Bíblia? Nossa família, ela tem que ver a gente vivendo aquilo que nós estamos ensinando, né? Tipo, ler a Bíblia, orar. Será que nós temos mostrado para os nossos filhos isso? Será que eles têm compartilhado e visto uma mãe e um pai em oração? Eles têm visto uma mãe e um pai lendo a Bíblia? Eles têm visto uma mãe e um pai cumprindo os mandamentos básicos, né? Que Jesus nos ensina, amar o próximo. Será que os nossos filhos têm visto isso? Ou será que eles têm visto a gente falando mal do vizinho? Falando mal da família? Falando que é bom que morra mesmo, né? Exatamente. São coisas que a gente não percebe. Amaldiçoando, né? Amaldiçoando. Sendo que a Bíblia fala que a boca do cristão, né? Do servo de Deus é para abençoar, não é para amaldiçoar. Nós queremos Entendeu? corrigir os nossos filhos, mas antes a gente... É incrível, a gente tem que primeiro corrigir a nós. Exatamente. E às vezes a criança olha para nós, né? O jovem, o adolescente, e ali você está ali até fazendo, né? Mas faz daquele jeito, né? Hoje tem que ir para a igreja, né? Nossa, hoje é dia de culto, né? Como se fosse um fardo, né? Uma dificuldade, né? Um algo ali que não te dá prazer, entendeu? E aí a criança olha para aquilo, ele está prestando atenção naquilo. Vai ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, né? O pastor ficar pregando lá, né? O pastor Gregoruto na rádio falando que a gente tem que examinar as escrituras, né? Vamos ler a Bíblia aqui, né? Não, irmãos. A gente tem que mostrar para as nossas crianças que aquilo é bom, que aquilo é prazeroso, que nós sentimos prazer naquilo, nós sentimos alegria em ir para a igreja, em congregar, nós sentimos alegria em servir a Deus, em obedecer a palavra, né? Aquilo é algo que nos dá prazer, aquilo é algo que nos faz, né, pessoas felizes, né? Entendeu? A criança vai olhar para o pai, para a mãe, vai ver o casal unido, feliz, contente, sempre louvando, adorando, né? Servindo a Deus com alegria. Tipo, aquilo vai contagiar, entendeu? Ela vai sentir também, falar, poxa vida, isso é bom, isso é gostoso. Agora, você olha para o pai, para a mãe, tipo, aí o pai e a mãe é crente, às vezes, só ali dentro da igreja. Não entendeu? Vive, né, o que Jesus... Aí dentro da igreja, tá lá, levanta a mão para o céu, louva a Deus, fala que ama Jesus e toda aquela coisa, mas sai da igreja, mente, fala palavrão, xinga, dá um mau testemunho, né? Entra no carro lá, em vez de pôr louvor, põe uma música do mundo. E aí, quando a criança, né, cresce ali, vira um adolescente, começa a desanimar, começa a se afastar. Aí o pai, nossa, onde foi que eu errei? Sempre levei meu filho para a igreja, sempre mostrei para ele o caminho, né? Por que ele não quer mais servir a Deus? E às vezes a culpa é nossa, irmãos. Nós estamos errando, nós estamos falhando. Às vezes a gente, né, pega tão firme com a criança. Uma rigidez, né? Uma rigidez. E Deus nos ensina, né, meu amor? Deus nos ensina também até na correção.
Deus fala que nós, como pais, nós temos uma missão de corrigir os nossos Com filhos. certeza. Mas de que forma que nós vamos corrigir? Com raiva? Com uma Com imposição, com ira? Gritando. Ou nós vamos corrigir com amor? Ensinar com amor? Porque, para e pensa, nós todos já fomos criança, adolescente, jovem. Quando nós erramos, quando uma criança, um jovem, um adolescente erra, ele sabe que ele vai ouvir. Ele sabe. Nós sabe. A gente já foi jovem, já foi criança. Então, quando você faz uma coisa errada, você tem ciência. Eu vou ouvir uma bronca. Mas como será que vai vir essa bronca? Vai vir em forma de uma repreensão e um castigo ou vai vir em forma de ensinamento? Você fez errado, você errou. Mas olha as consequências do seu ato e olha o que você pode fazer para consertar isso. Então, nós pais, nós temos que aprender a corrigir também os nossos filhos. E Deus nos ensina isso, porque Deus nos corrige. Exatamente. E lembrando, né, que quando nós formos fazer a correção, né, a gente tem que se analisar primeiro. E na Bíblia fala, né, antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Então, nós não temos ter o que falar. Entendeu? A gente tem que se analisar, falar, poxa, peraí, meu filho tá, eu tenho que pegar firme com ele, corrigir ele, mas deixa eu me analisar primeiro. Sim. Né? Como que está sendo o meu proceder? Será que eu estou sendo um homem de Deus dentro de casa? Porque é no dia a dia, irmãos, entendeu? Não adianta a gente ser um cristão dentro de igreja, só cristão de igreja, põe um paletó, um terno, uma gravata, e aí quando chega em casa, fala palavrão, mente, xinga, né? Grita, aquela ira, aquela gritaria. Trata a esposa mal, a gente vai perder trata o marido totalmente. mal. Exatamente. O marido gritando com a mulher, brigando, a mulher gritando com o marido, na frente dos filhos, desrespeitando. Tudo isso a gente vai perdendo credibilidade. E aí vai chegar um momento que os nossos filhos vão estar desanimados. Eles não vão mais querer ir para a igreja, entendeu? Tem até uma base bíblica, né, em Efésios capítulo 6, versículo 4, que fala, vós pais, né, não irriteis, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, a Bíblia ensina, sim, que nós temos que criar nossos filhos na doutrina de Cristo, no Evangelho de Cristo, na admoestação do Senhor. Mas, espera aí, nós estamos vivendo a doutrina de Cristo? Aí é que tá, né? Essa é a questão, Nós né? estamos vivendo na admoestação do Senhor? Será que a gente está vivendo realmente a doutrina de Cristo? Porque, irmão, o que tem de crente mentiroso, o que tem de crente fofoqueiro, o que tem de crente, né, que fala palavrão, que escuta a música do mundo. E aí? Aí chega, meu filho não quer ir para a igreja. É lógico, meu irmão. Né? Você tem que ganhar você para Jesus primeiro, para depois ganhar o seu filho. E, meu amor, uma coisa bacana da gente falar, né? A gente fala que a gente leva os nossos filhos para a igreja, enquanto eles são crianças, eles entram na adolescência. É uma fase complicada, é uma fase difícil mesmo da vida deles. Com certeza. Porque eles estão em busca de uma identidade. Nós já trouxemos isso aqui na Família Fortificada. E nesse momento, se a gente parar para pensar, os nossos filhos ainda não se converteram a Cristo. Nós apenas levamos eles para o caminho. Exatamente. E aí é ensinando. o ponto crucial. Porque aí nós temos uma função, uma missão muito importante. Que nessa fase da adolescência, eles estão aprendendo, conhecendo Jesus e vão ter o desejo de se converter a Cristo ou não. E uma nessa escolha, fase, né? a gente tem que estar ali para ajudar eles nessas escolhas, mostrando quando eles erram. Aí essa questão do que nós estamos falando hoje. Será que a nossa correção está aproximando ou afastando? Quando nós vamos corrigir um erro do nosso filho, nós estamos corrigindo como pais ou como um justiceiro da Bíblia? Né? A gente está corrigindo... Como um juiz, né? Como um juiz, é. Nós estamos corrigindo com o amor que Deus tem por nós e da mesma forma que nós fomos alcançados, ou nós já estamos com uma sentença ali, ó, você errou, ponto a menos para você e já era para você. Então, a gente tem que buscar isso em Deus. Que nós, na missão, na adolescência, nós temos uma missão de estar lado a lado, corrigindo os nossos filhos com amor, para que eles não se afastem. Porque, na verdade, eles ainda não tiveram um encontro com Cristo. Exatamente, porque às vezes a gente se torna, né, tão autoritário, né? As pessoas se tornam pegam tão pesado com as crianças ali que esquece do amor. Sim. Cadê o momento, né, que a gente sempre traz aqui também, né? Um momento de pai com filho, um momento de mãe com filho. Cadê o amor? Cadê filho, eu te amo?
né? Sentar ali, de repente, para brincar com seu filho, né? Criar memórias, como a gente sempre traz aqui, para a gente estar, né? Tendo os nossos filhos perto de nós, Sim. entendeu? Né? Tudo isso vai fazer toda a diferença, né? Nos caminhos do Senhor. Né, para os seus filhos terem o prazer. Porque o seu filho vai querer estar perto de você. Né? O seu filho ele vai olhar para você, ele vai ver a luz de Cristo em você, ele vai ver o amor de Deus em você, ele vai ver o prazer que você tem de servir a Deus, que você serve a Deus com alegria. Né? Que o amor que você tem com ele, o cuidado que você tem com ele, e sempre no ato de ensinar também, né, meu amor, a gente ensinar, né, mostrando as consequências, porque às vezes as pessoas não pode, não é assim, não Mas deve. por quê? Mas por quê? Mas a criança é cheia de porquê, criança é assim, né? Não é só falar não pode, não tem que explicar, pode. olha. Você tem que ensinar. E uma coisa bacana de você perguntar, vou dar um exemplo. Uma criança ali, chegando na adolescência, na pré-adolescência, com 10, 11 anos, ou 9 para 10 anos. Ai, não quero ir na igreja. E tá constante, não quero orar. Não quero ouvir louvor, não quero nada de Deus. Aí abre uma alerta de você sentar com o seu filho, de nós sentarmos com os nossos filhos e perguntar: meu filho, minha filha, por que você não quer? Porque a gente não pergunta isso. A gente só fala: você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ouvir, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ir para a igreja, você tem que ouvir o louvor, você tem que estudar a Bíblia. Mas será que a gente perguntou o porquê que ele não está tendo essa vontade, esse desejo? Porque, para e pensa, a gente trata os adultos dessa forma, né? O que está acontecendo, irmão? Por que você está desanimado? E por que com as crianças a gente não trata elas assim? É que entra o diálogo de novo, né? A gente não tem diálogo. O pai não quer ter diálogo com a criança, entendeu? Ele coloca uma imposição, tem que fazer, mas não conversa com a criança, não tenta conversar, dialogar, né? Tentar entender o que a criança está sentindo. Porque a criança tem sentimento, irmãos. A criança também, ela sofre, né? Ela se magoa, principalmente ali, começando ali dos 7 anos para cima ali, tem que ficar muito atento, irmãos. A gente tem que prestar bastante atenção, porque é nessa idade também que onde o inimigo começa a trabalhar nos sentimentos. Sim. É onde o inimigo ele vai usar a sua vida, entendeu? Para afastar o seu filho de Jesus. Entendeu? Porque tudo que você falar, o inimigo vai ali trabalhar no sentimento depois. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí o inimigo vai estar ali com dardos e setas trabalhando no sentimento da criança. A criança, às vezes você grita com a criança, né? Às vezes você, né, acaba ali passando um pouquinho, né? Se excedendo. Porque quando a gente tá com raiva, quando a gente tá bravo, a gente excede um pouquinho, né? O ser humano, ele precisa entender onde é o limite dele. E aí entra um ponto. Sabe o que acontece? Porque às vezes o pai, não, eu sou pai, é eu que mando aqui, eu sou mãe, é eu que mando aqui, mas às vezes você se excede. E aí? Quando você excede, você já pediu perdão pro seu filho? Já sentou e falou: filho, perdoa, o papai, né, não teve um dia bom, né, a mãe não teve um dia bom, né, me perdoa, né, acabei me excedendo aqui, me exaltando, gritando com você, filho. Perdoa o pai, perdoa a mãe, pede perdão. A gente não teve um dia bom, Exatamente. Tá vendo? A vida de adulto é assim, a gente tem preocupações. Fazer a criança entender também o porquê que meu pai e minha mãe tá meio estressados Exatamente, hoje. porque nós, como pais, a gente também erra. Poxa, a gente é ser humano e a gente tem que entender isso e compreender, porque as crianças, elas têm sentimento, elas se magoam também, e é isso na onde o diabo vai começar a trabalhar. O nosso inimigo, ele vai começar, ele não perde tempo, ele é astuto, ele vai começar a trabalhar com sentimentos, fala: tá vendo seu pai? Né? Ele vai para a igreja, fala que é homem de Deus, mas cadê ele? Ele gritou com você, ele veio pedir perdão? Cadê? Ele nem vive a palavra. Aí, olha o inimigo trabalhando. Olha o inimigo usando você para afastar o seu filho de Deus. E às vezes lá na frente a gente nem vai entender. Fala: poxa vida, por que meu filho não quer ir para a igreja? Puxa na memória, né? As atitudes que nós estamos tendo com os filhos, né? A maneira que nós estamos vivendo. Será que a gente está servindo a Deus, né? Com amor, com alegria, ensinando os nossos filhos a amar a Deus de verdade? Só que para nós ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus, nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar Jesus. Nós temos que ter o prazer de servir a Deus. Ter o prazer de obedecer a palavra, o prazer de ser um cristão, né? De saber que tem um Deus que deu o seu único filho para morrer naquela cruz por amor a nós. E nós estamos aqui para retribuir esse amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu queria até citar um exemplo aqui, né? No início da minha conversão, quando eu me converti, né? Eu tenho minha filha, né? Minha filha Karen, que faz a obra aqui com a gente.
Ela está aqui operando a mesa também agora. E a Karen, né, ela tinha ali 10, 11 anos, não era isso? Ela tinha 9 para 10 anos. 9 para 10 anos, entendeu? E quando eu me converti, eu me entreguei para Jesus de uma tal forma que eu falei, Senhor, é isso que eu quero esse Deus. Eu só pensava em Deus, entendeu? Só que eu não coloquei uma imposição, tanto para ela quanto para Solange. Eu falei, agora esse é o caminho que eu quero seguir. Esse é o Deus que eu quero servir, essa é a vida que eu quero ter. E eu comecei a servir a Deus, sabe? Sem palavras, não ficava ali impondo, criticando. Não, eu só queria ler a Bíblia, eu só queria obedecer a palavra, eu só queria ajudar as pessoas, né? Queria viver o Evangelho, tudo que eu aprendia na Bíblia com Jesus. Eu ouvia a Rede Salvação, o pastor Gregorista pregando, tudo que ele mostrava na Bíblia, eu anotava, depois eu ia meditar, ia refletir, eu falo, poxa, eu quero viver essa palavra, eu quero viver esse Evangelho. E aí as minhas atitudes começaram a mudar. Sim. E aquilo contagiou tanto a Solange quanto a Karen. Tanto é que ela virou uma jovem cristã e ela aprendeu a amar a Deus. Por quê? Ela viu isso em mim. Ela viu isso depois também na Solange, ela começou a aprender a amar a Deus. Falar, não foi por imposição. Não foi por imposição. Jamais. Ela falou, poxa, que amor é esse? Né? Que alegria é essa? Que felicidade, que prazer é esse que eles estão sentindo? E ela aprendeu, entendeu? Não foi nada aquele negócio de você vai ter que fazer, agora nós somos crente e você vai ser crente. Não. Ela foi automaticamente, foi um processo automático e hoje ela está firme aí, aprendeu a amar Deus. E principalmente, né, meu amor, a gente tem que entender isso, que existe um processo com cada um e com a criança também. Ela vai passar por um processo dela aprender a amar a Deus, cada um no seu tempo. Exatamente. Uns aprendem a amar a Deus na adolescência e os que aprendem a amar a Deus só depois da juventude. E aí até lá a gente enfrenta uma barreira, né? Exatamente. Aí a gente vai continuar corrigindo. Vou dar um exemplo de uma criança, dando o exemplo da Karen, né? Ela, quando criança, ali na adolescência, ela escolheu o amor de Deus porque ela viu isso em você, viu isso em nós. E vamos dizer que seria outro caso. Não escolheu ainda. Como seria a nossa postura lidando com ela? Como seria a nossa correção? Meu filho ainda não está ganho para Jesus. Ele ainda não quer saber de Jesus. E como que eu posso ganhar esse filho para Jesus? Como que eu vou corrigir? Porque nós temos que corrigir nossos filhos. Exatamente. Nós temos essa missão como pai e mãe. Mas como que nós vamos corrigir esse filho e essa filha? Será que a minha correção está fazendo ele ter uma distância de Deus? Ou está fazendo ele, poxa, minha mãe me corrige, meu pai me corrige, me exorta, mas eu enxergo, até na forma dele me dar bronca, eu enxergo o amor. Porque é isso que nós enxergamos em Deus. Exatamente. O amor. E o ponto predominante é você viver esse amor, né? Sim. Viver esse amor. A Bíblia fala, ensina a criança, né, o jovem, o adolescente, o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não vai se desviar dele. Mas como que nós vamos ensinar, né, aos nossos filhos esse caminho? É através do quê? É através do nosso porte, através do nosso honesto comportamento, através da nossa dedicação, nós vivermos verdadeiramente esse amor, este evangelho, obedecendo, praticando o evangelho de Jesus. Entendeu? Nós vamos ser a luz dentro de casa. A Bíblia fala, né, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós temos que ser a luz dentro de casa. Não adianta você ser luz dentro da igreja. Tem que ser luz dentro da tua casa. Trouxemos até, né, um assunto assim, né, um tema, né, que a nossa primeira igreja é o nosso lar. Entendeu? Nosso lar, nosso primeiro altar. Nosso Depois lar, vocês procuram exatamente. lá no YouTube, vai lá no canal do Sou do Senhor, tem lá nos vídeos, né, nas playlists, tem lá Família Fortificada. Tem todos os assuntos que nós já trouxemos, desde quando começou Família Fortificada, assuntos que ajudam muito as famílias a se edificarem mesmo na presença de Deus. Exatamente, é o primeiro altar, né? A sua primeira igreja começa em casa, irmãos, entendeu? Você tem que ser luz lá dentro, entendeu? E resplandecer a luz de Cristo. E a Bíblia fala que a luz, ela resplandece sobre as trevas, entendeu? E não vai prevalecer as trevas. Então, entenda isso. Né? E, pastor, mas, né, às vezes a pessoa vai falar assim, eu fiz tudo isso, estou fazendo tudo isso, estou vivendo e mesmo assim meu filho não quer. Aí é uma escolha dele. É escolha, só que a nossa parte foi bem feita. A questão é nós não fazermos a nossa parte, entendeu? Nós não fazemos a nossa parte, essa é a questão. Pastor, eu fiz de tudo, né? Dei um bom testemunho, dei amor, dei carinho. Tudo que o pastor está falando, eu sempre fiz isso, eu sempre vivi a Bíblia. Né? Eu sempre fui um cristão verdadeiro, eu sempre amei a Deus, ensinei meus filhos a amar a Deus. E mesmo assim, eles escolheram outro caminho. Aí é uma escolha, né? A vida, ela é feita de escolhas. Sim. O próprio Jesus, ele fala, né?
eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Então, é uma opção da pessoa, quando ela vira uma pessoa adulta, servir a Deus ou não. Mas a semente foi plantada. O importante é isso. Eu penso assim, que quando uma semente dessa é plantada... Vou dar um exemplo. Vamos usar eu como exemplo. Meus pais me criaram, me ensinaram a amar a Deus. E eu escolhi, no momento que era o momento da escolha, porque vai chegar esse momento para todos... O momento que eu me tornar um jovem ali, eu quero escolher, vou servir a Cristo ou não? Escolhi não servir a Cristo, fui para o mundo, baguncei até, só que existia uma plantinha. E no momento da maior dificuldade da minha vida, sabe o que eu vou lembrar? Daquele momento que meu pai e minha mãe me ensinou, daquela correção que a minha mãe e meu pai deu com amor, falando, filha, este caminho não é bom. Este caminho vai te levar para um precipício. Aí é o filho pródigo, né? Vai lembrar da casa do pai. Vai lembrar. O importante, nós, como pais, temos essa missão de plantar essa semente. Exatamente. Plantar uma semente de que a criança vai crescer um jovem, um adulto, e eles não vão lembrar de Deus como um Deus de punição. Um Deus de te mandar pro inferno, né? Como todo mundo cresce assim, né? Quando a gente é criança. Vai pro inferno, vai pro céu. Mas ensinando um Deus de amor. Um Deus que ama aqueles que o obedecem. Mostrando que na presença de Deus existem regras. E até é importante a gente corrigir nossos filhos e ensinar eles que para tudo existe regra. Na escola tem regra, em casa tem regra. E no reino de Deus também tem regras. Com certeza. E, né, vai ter momentos ali que a gente vai precisar pegar firme, né, dar um castigo, às vezes tirar o celular. Sim. Tudo isso faz parte, irmão. Entendeu? Faz parte da gente ser firme com os nossos filhos. O que nós estamos falando aqui é de você, de repente, ser ignorante, gritar, exaltar. Tratar mal na frente dos outros. Tratar mal as crianças na frente dos outros, humilhar o seu filho no meio das pessoas. Pronto. Aí você está desanimando o seu filho, né? Está afastando ele de Deus. Fala, poxa vida, meu pai fala que é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, mas, tipo assim, olha o jeito que ele me trata, entendeu? A criança vai desanimando. A criança ela vai se entristecendo e vai chegar uma hora que ela não vai mais querer caminhar. Então, olha só, temos mensagens aqui. Adriana de Guaianazes, um beijo, Adriana. Deus abençoe, filha. Ela, bom dia, irmãos. Eu não sou mãe, mas recebi a responsabilidade de criar o meu sobrinho. Ele está comigo há uns 4 anos. Hoje, ele está na pré-adolescência. Desde o início, eu levei ele para a igreja. Hoje, ele é batizado, participa da Nação Jovem. Houve um tempo em que eu passei a cobrar muito dele e percebi que ele foi mudando. Fui buscar no Senhor e Ele me deu a direção e disse que eu estava cobrando coisas dele que a idade dele não estava pronta para cobrar. Por esse motivo, ele não entendia. Aí passei a demonstrar em minhas atitudes sem falar nada. Eu apenas sentava para ler a Bíblia e ele vinha ler comigo. Me vendo orar, ele vinha orar comigo. A paz, família... Falou tudo, né, irmã Adriana? Ela Deus contou abençoe. Antes e depois. Ela estava cobrando muito dele. Exatamente. Isso que ela falou, eu achei interessante, meu amor. Um beijo, viu, Adriana? E um beijo para todos da Nação Evangelizadora de Guaianazes. Povão de Guaianazes, Deus abençoe. Ela falou que ela cobrava coisas dele que ainda não era para a idade dele. Exatamente. Você entende? A gente cobra de uma criança ou de um adolescente uma atitude madura de um adulto. Sendo que nem os adultos, às vezes, têm essas atitudes, né? Cada um tem as fases, Tem né? a fase. Tem os processos que eles vão passar. Tem um momento que a criança Entendeu? não vai falar E que não quer e o porquê que ela não quer. Por isso que eu falei. E é tremendo o jeito que ela falou ali, por quê? É um ponto que ela trouxe ali. Porque ela começou, né, a cobrar ele de uma tal forma que ele mudou o comportamento. É que nem aquele negócio, né? Você vai apertando, sabe, a porca. Você começa a apertar a porca, o parafuso. Aí chega uma hora que espana. Espana. Então, irmão, você tem que apertar, mas tem um limite, entendeu? Entendeu? Você não pode apertar até espanar. A criança é a mesma coisa, entendeu? A gente tem que ter a dosagem certa, né? Pegar firme, sim. Chamar atenção, sim. Se for preciso pôr de castigo, vamos colocar de castigo. Precisou tirar o celular? Vai ficar uma semana, né? 2 semanas sem celular. Chegar firme. Mas não esquecendo do amor, né? Dar o amor, dar o carinho, atenção, conversar, diálogo. Tudo isso, irmãos, é ponto predominante. Relacionamentos. Nós temos que nos relacionar entre famílias, conversar, entendeu? Estar juntos, unidos. E o ponto predominante, dar um bom testemunho, né? Para que os nossos filhos não venham desanimar. Porque a palavra fala também, trazer mais uma base aqui que é tremenda, que é Colossenses 3, 21. Que ele fala, vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos, né? Para que não percam o ânimo.
É o que nós estamos falando. Para que ele não desanime. E como que você vai provocar a ira do seu filho? Quer dizer, você fala para ele fazer um algo, só que você não faz. Você fala para ele parar de fazer um algo, só que você faz. Fala, poxa vida, meu pai, só Jesus, hein? Você vai provocando a ira da criança, entendeu? Ele vai desanimando. Você na sua cabeça fala, tô levando meu filho para a igreja, esse menino vai, nem que for amarrado. Tipo, na sua cabecinha você tá pensando, não, tô levando meu filho para Jesus. Só que você tá se afastando dele. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai, ó, pegar o caminho. E é automático, né? A correção sem a sabedoria, ela não afasta só o filho de Deus, ela afasta os filhos de nós. Com certeza. Nós perdemos também os nossos filhos. Quantos filhos, né? Que daí é outro ponto, né? Filhos que não falam com pais, né? Pais que não falam com os filhos e dentro da igreja. Sim. Por quê? Não tem o perdão, é aquilo que nós estamos falando. Mesmo criança, ali seu filho é criança, é adolescente, né? Eu sou o pai, eu que mando aqui dentro. Sim, com certeza. Você é o pai, você é a cabeça do lar. A mulher tá ali para ajudar também, para liderar o lar junto do marido, entendeu? Mas e quando nós erramos? O que cabe a nós? Pedir perdão. Ele vê, imagine só, ele vendo a atitude do pai. Irmão, você ganha o teu perdão. filho, você ganha o coração dele, você ganha a confiança dele, você ganha o amor do teu filho, né? E ali, nesse ato de pedir perdão, você está ensinando o teu filho a pedir perdão. A pedir perdão. Você trata mal a sua esposa ou seu esposo, acaba falando um pouco mais alto com ele, acaba excedendo um pouco, e o seu filho viu. Ele viu você gritando com a sua esposa, gritando com o seu esposo. Só que ele viu também você pedindo perdão. Meu amor, me perdoa. Eu não estava bem. Eu acabei me excedendo. Eu percebo que isso não é bom para nós, né? Você me perdoa? Aí imagine esse gesto. Esse gesto, o filho vendo o pai ou a mãe brigando e depois o pai ou a mãe pedindo perdão. Nós estamos ensinando os nossos filhos. É a correção com sabedoria. Ensinando com sabedoria. Meu amor, eu até escrevi aqui uma frase aqui, pode ler? Amém. Vamos lá. A nossa missão não é apenas criar filhos obedientes. É formar filhos que conheçam a Deus, amem a Deus e escolha caminhar com Ele, mesmo quando ninguém estiver olhando. Nossa, aí é tremendo, né? Aí oculte o profundo, né? Porque você... É aquele negócio, né? Isso vai ser reflexo do pai e da mãe. Sim. Porque se o pai e a mãe realmente servem a Deus e temem a Deus... Entendeu? Ele vai ser cristão em qualquer lugar. Ele vai ser cristão dentro da igreja, vai ser cristão dentro de casa, no trabalho, onde ele estiver. Entendeu? Ele vai ser um cristão verdadeiro. Ele vai aprender o quê? A temer a Deus no sentido de amar a Deus. Amar a Deus, não ter medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Exatamente, porque hoje tem as pessoas elas temem mais o homem do que a Deus, assim se dizendo, né? Eu não vou fazer isso. O pastor não está aqui perto, né? Então, não tem ninguém. O irmão da igreja não está aqui. Meu pai não está aqui, então... A criança é a mesma coisa. Ele olha pro pai, tipo, longe da igreja o pai é outra pessoa, né? Tem outras atitudes. Aí é a mesma coisa. Agora, se o filho, ele observa o pai, ele olha o pai e fala, poxa, meu pai, né, ele é um homem de Deus, tanto na igreja, tanto aqui em casa, aonde ele está sempre ali, né, dando um bom testemunho, vivendo a palavra. Você vai ensinar o teu filho isso, entendeu? E o seu filho, aonde ele estiver, ele vai ter esse amor por Deus. Ele não vai fazer algo, né, porque ele tem medo. Eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não, ele não vai fazer isso porque ele ama Deus, sabe? Esse é um ponto predominante que todos nós temos que ter, ensinar as nossas crianças, sabe? A amar a Deus de todo o nosso coração. Sabe algo que eu acho tremendo? Que as pessoas às vezes não entendem. As pessoas falam, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Tá, mas por que você quer ir para o... Ou às vezes a pessoa fala assim, não, por que você está indo para a igreja? Porque eu não quero ir para o inferno. Hã? Não. Que pensamento é esse? A gente tem que conhecer a Deus porque a gente ama Ele, quer estar com Ele. A Bíblia fala que sem amor de nada vale. Então, nós temos que ir para a igreja. Porque eu amo a Deus, eu amo estar na igreja, eu amo estar no meio do povo de Deus. Por que você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque Deus está lá no céu, eu quero estar perto de Deus, eu amo a Deus. Aleluia. É isso, irmão, sabe? Eu quero ver Jesus. Eu quero, no dia do juízo final, o dia que Jesus ele vir resgatar, vir trazer juízo, eu quero olhar para Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ficar com Jesus a eternidade. É para isso que eu quero ir para o céu, porque eu amo Deus, eu quero estar... É isso, irmãos. Sim. Às vezes a pessoa fala, eu quero ir para o céu. Por que você quer ir para o céu? Porque lá é um paraíso, lá é bom, né? E Deus? Deus não entra nisso, né?
A pessoa nem tá lembrando de Deus. Verdade, eu quero ir pra lá porque lá não vai falaram ter, pra mim que lá é um paraíso, que lá é bom, né? Lá vai ser gostoso, eu quero ir pro céu por causa disso. Irmão, e Deus? Você não tá lembrando de Deus? Porque Deus tá lá. Eu quero ir pro céu, irmão, porque Deus tá lá. Eu quero ir pro céu porque eu sei que lá tem um Jesus, irmãos, que morreu na cruz por mim. É para isso que eu quero ir pro céu, para mim ficar a eternidade com Ele. E temos que ensinar isso pros nossos Sabe? filhos, né? É Eles isso. aprenderem a olhar pro céu, olhar pra Bíblia, olhar pro objetivo de nós estarmos aqui nessa peregrinação, ser isso, estar ao lado de Deus. E não apenas não ir para o inferno. Não é uma apenas ideia não errada, ir para né? o inferno. Eu quero Um estar ao pensamento- lado de Deus. E às vezes a gente vê, isso é normal, entendeu? A gente vê isso daí acontecendo, né? Você vê a criança ali até uma certa idade, ela não mente, ela não fala palavrão, né? Mas por quê? Ela tem medo. Tem medo de ir pro inferno. Aí o medo, irmão, o medo passa, viu? O medo a gente perde. O medo perde, filho. Mas o respeito dura para sempre. Ó, o medo a gente perde, mas tem um algo que nunca acaba. E esse algo se chama amor. O amor, ele dura para Pra sempre. sempre. O amor jamais acaba. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Suporta. O amor tudo suporta. Tudo espera. O amor nunca acaba, irmãos. Lê 1 Coríntios capítulo 13. É esse amor que nós temos que ensinar para os nossos filhos. A eles amarem a Deus de todo o coração, com toda intensidade. Se você ensinar o seu filho a amar a Deus e ele entender esse amor, irmãos, fica tranquilo, filho. Sabe aquele negócio? Você fala, eu tenho paz. Ah, meu filho saiu de casa. Eu falo, eu estou em paz. Eu sei que o meu filho, ele ama a Deus acima de tudo, né? Às vezes seu filho sai, vai para ir para a escola. Seu filho está lá na escola. O que o meu filho está fazendo? Um pai que ensina o filho a amar a Deus, esse pai, ele tem paz. Tem. Porque ele sabe que o filho dele está lá na escola às vezes está aprendendo coisas erradas, né? Hoje a juventude a gente sabe que está, né, perdida aí nesse mundo, mas o seu filho, ele ama a Deus e você tem paz no teu coração, que você sabe que seu filho, ele não vai fazer nada de errado por amor a Deus. E não assim por medo de errar com você. Eu prefiro ter um filho que obedeça a Deus, porque se ele obedecer a Deus, ele vai te obedecer, irmão. Eu prefiro ter um marido que ame a Deus, porque se ele amar a Deus, ele nunca vai me trair, ele nunca vai Esse fazer é um mal pra ponto, mim. né? Deus, ele é a base da família fortificada. Se nós aprendermos isso, o marido aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, a mulher aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, e os filhos, acabou, irmão. Você tem uma família fortificada na presença de Deus, porque todos vão estar ali obedecendo, vivendo e praticando, cada um cumprindo, né, a sua parte, a sua missão diante da palavra de Deus. família. E tudo isso, não por obrigação, mas Por tudo amor. isso por amor. Então vamos, sim, entender isso, que a correção é necessária. A correção precisa, temos que ensinar os nossos filhos, temos que ser pais, mães, às vezes temos que ser firmes, educar os filhos, sim, porque eles são crianças, eles estão aprendendo, jovens também, adolescentes, eles estão aprendendo. Mas o ponto predominante é ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E para isso, irmãos, nós temos que viver esse amor primeiro. Você como pai, você como mãe, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E você fazendo isso, você vai estar ensinando o seu filho a amar a Deus. E aí, irmãos, o céu nos espera. Oh, glória! Jesus vai estar lá esperando todos nós e nós vamos viver a eternidade com Ele, vivendo este amor imensurável em nome de Jesus. Falando do amor ainda, né, meu amor? Falando do amor, meu amor. Falando de amar, de ser exemplo, de mostrar para os nossos filhos aquilo que agrada a Deus, né? Nós não podemos deixar de falar também de ensinar os nossos filhos, desde pequeno, eles verem a importância que nós temos na obra de Deus. Com certeza. A importância que nós temos para Deus. E a missão que todos nós temos é desde quando a gente nasce. Deus, ele vai nos ensinando, vai chegar uma hora que a gente tem que cumprir a nossa missão. Com certeza, né? nós viemos para essa terra para quê, né? Para que Jesus ele nos trouxe aqui? Ele tem uma missão para nós. Sim. E aí até nós entendermos essa missão leva um tempo, né? Leva. E a partir do momento que nós entendemos essa missão, todos nós, né, e aprendemos isso, aí nós temos que transmitir isso para as nossas crianças. Entendeu? Às vezes,
mostrar para ela, né, a importância de ajudar, do amor ao próximo. Sim. Às vezes você pode ensinar o seu filho numa situação, tá passando num lugar, andando na rua, e aí você vê alguém necessitado, às vezes um morador de rua, tá ali, né, às vezes a pessoa fica com aquela plaquinha, né? Tô com fome, né? Uma situação, uma família precisando. E ali você vai ajudar aquela pessoa. Poxa, uma oportunidade de você ajudar, ensinar o seu filho. Fala, filho, vamos ali na padaria, vamos comprar ali um pão, né? Um café com leite, vamos levar para esse morador de rua. Um dia eu vi uma cena tão tremenda, sabe? Compartilhar rapidinho aqui com os irmãos, que eu vi um rapaz, ele era um jovem, ele tinha 15 anos. E ele chegou na padaria, eu fui cedo ali para comprar o pão. E ele estava na padaria ali. E aí tinha um morador de rua do outro lado da rua, sentado. E ele falou, me dê um pão com manteiga, né? Um pão com margarina e um pingado. Aí ele olhou do outro lado da rua e viu o morador de rua. Ele falou, não, vê 2 pão e 2 pingados. Eu falei, ué, o que esse menino vai comer 2 pingados, 2 pão? Tudo bem, mas 2 pingados. Aí ele pegou, coloca numa bandejinha para mim. Aí o balconista colocou ali na bandejinha, ele pegou os 2 pães, os 2 pingados, ele foi lá do outro lado da rua. Ele sentou com o morador de rua e tomou o café da manhã com o morador de rua. Um menino de 15 anos, eu falei, nossa, esse daí, né, teve princípios, né? O pai e a mãe ensinou, esse daí, né? O pai e a mãe, né, ensinou o amor ao próximo. É isso, entendeu? E tudo isso são valores que você vai ensinando para os seus filhos, para eles aprenderem, né? Que nem o ato de você se tornar um anjo do bem. Né? A gente vê as crianças, às vezes, mandando mensagem, né? Sim. Eu tô aqui, eu sou o anjo do bem. As crianças querem ser anjo do bem, elas cantam a musiquinha do anjo do bem, porque os pais são anjos do bem. Os pais ajudam, os pais fazem parte, né? Eles estão ouvindo a Rede Salvação todo dia. E, às vezes, nós já recebemos mensagem de crianças aqui. Quando crescer, eu quero ser um anjo do bem. Tipo, o meu sonho é ser um anjo do bem. Tipo assim, o meu sonho é ser um anjo do bem. Você tem noção, bem. irmãos? É isso que nós estamos falando, sabe? Ensinar isso, as crianças a viver esse amor, a viver essa esperança, entendeu? Né? Ensinar as nossas crianças a levar esse amor para o mundo, a levar essa esperança. E como que nós vamos ensinar? Você, pai, você, mãe. Como você vai ensinar o seu filho, né, que ele tem uma missão? É você sendo um anjo do bem. É você se tornando um anjo do bem, dizimista fiel, mês a mês. Né? Todo mês que você vai fazer a sua parte, ali você chama seu filho, fala, o papai vem cá com o papai. O papai vai fazer, né, o Pix agora aqui, né, para o anjo do bem, para manter a rede de salvação, para que mais e mais vidas possam ser alcançadas. E aí seu filho todo dia ali ouvindo a rede de salvação. Aí seu filho ouve o testemunho, uma pessoa que foi alcançada, que foi curada, teve o casamento restaurado, né, foi ali liberta ali da depressão. E aí na cabecinha dele fala, poxa vida, meu pai é um herói. Meu pai é herói, verdade. Meu pai salvou uma vida. Tá salvando vidas. Meu pai tá salvando vidas. Tipo, Para imaginar na cabeça da criança. Você está ensinando o seu filho a missão que ele vai... Aí, o que ele vai querer ser? Fala, não, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Também. Eu quero ser um herói, eu quero ser um anjo do bem, eu quero ajudar, quero salvar vidas. Entende? É isso, irmãos, que nós temos que entender. As nossas atitudes valem mais do que as nossas palavras. Sim. Vamos corrigir? Vamos exortar? Mas vamos fazer. Vamos demonstrar. Vamos demonstrar em atitudes, né? O Jesus que vive em nós. Às vezes a gente fala, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então vamos demonstrar, né, em atitudes esse Jesus que vive em nós, em forma de amor, sendo um anjo do bem, mês a mês, contribuindo com esta obra maravilhosa. Você que está nos ouvindo, está fazendo parte, está sendo... Não desista, continue, abre o teu coração cada dia mais. Vamos perseverar até o fim. E você que ainda não é um anjo do bem, né? Hoje Deus ele bate a porta do teu coração, porque Ele tem uma missão para você. Ele quer usar a sua vida como instrumento nas mãos dEle para salvar almas para Jesus e para que você seja uma referência para o seu filho também, para o seu filho olhar para você e falar, poxa vida, minha mãe é uma heroína, meu pai é um herói, eles salvam vidas para Jesus sendo o anjo do bem, e quando, né, ele crescer também, ele vai querer ser um anjo do bem. Ele vai quero ser herói. Entende, irmãos? É isso. Então vamos fazer parte, vamos unir nossas forças, aí manter toda essa estrutura da Rede Salvação, salvando almas para Jesus, porque foi para isso que Jesus, Ele te chamou, Ele me chamou, Ele nos escolheu para nós fazermos essa obra abençoada em nome de Jesus. Irmã Solange, meu amor, paz, como é que faz para esse povo mandar para ser um anjo do bem? Amém. Olha, você pode mandar agora mesmo a palavrinha anjos para o nosso WhatsApp, que é o 0800 490 1003. 0800 490
1003, a palavrinha anjos. Ou anotar a nossa chave Pix. A nossa chave Pix é o e-mail. E o e-mail é pix@souanjo.com.br. pix@souanjo.com.br. E venha fazer parte desta grande obra abençoada que Deus está colocando em nossas mãos, em nome de Jesus. E aproveitando também, né, meu amor, sei que nós já vamos finalizar. Você que ouviu essa programação, se identificou, está precisando de ajuda, quer um aconselhamento de como lidar com as situações, entre em contato conosco no WhatsApp agora mesmo, 0800 490 1003 e fala: pastor Alex, eu ouvi, irmã Solange, eu ouvi o que vocês falaram e eu preciso desse direcionamento espiritual. Eu preciso dessa ajuda, né? Eu preciso dessa mão estendida, né? Eu quero saber, né, como que eu devo agir nessa situação, porque são N situações, entendeu? Sim. Aqui a gente, né, trouxe uma base, entendeu? Mas se você entrar em contato conosco, a gente vai estar te orientando, te ajudando, te pastoreando com muito amor e carinho em nome de Jesus. Estamos aguardando a sua mensagem e nós estamos aqui para ajudar você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a grande obra aí na sua vida, na sua família, resgatando aí os seus filhos de volta para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amor, para se despedir. Ai, dá até vontade de ficar aqui, Que né? peninha, Falando de né? Jesus é bom demais, né? Olha, eu vou falar por mim, gente. Como eu aprendi hoje. Como Deus me ensinou também. Porque Com certeza, Deus primeiro estamos nos aqui. ensina também, sabia? É isso aí. Aprendemos muito com esse mistério que Deus trouxe aqui pra nós, com esse ensinamento abençoado, essa conversa abençoada. E olha, eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua vida, a sua família, o seu lar. E vamos juntos aí, porque é apenas o início. Tem muita coisa ainda pra gente aprender juntos. É isso aí, família. Que Deus abençoe. Obrigado aí pela audiência, né? Foi aí mais uma programação Família Fortificada. Tenho certeza que alcançou a sua vida, o teu coração. E vamos ouvir, né, essa palavra, mas vamos também guardar dentro do coração e praticar para que nós possamos colher frutos aí em nome de Jesus. Olha só, a programação Família Fortificada está ficando por aqui, mas a Rede Salvação não para, ela é 24 horas por dia ligados em Deus. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Continue com a gente. Não deixe essa conexão parar por aqui. Baixe agora o nosso aplicativo Rede Salvação. É gratuito. Disponível para Android e iOS. Sua companhia diária onde você estiver. Rede Salvação. Que a presença de Deus continue fortalecendo o seu lar. Até o próximo programa. Família Fortificada. Porque a sua família é um projeto de Deus.